TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. No Brasil, prevalece o desencontro de informações e de opiniões entre o presidente da República, seus ministros e alguns dos seus aliados. Nesse instante, as atenções todas se voltam para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, que são essenciais para que o governo possa encaminhar as suas primeiras medidas. A grande expectativa nesse instante é com relação à aprovação ou não da reforma da Previdência, que não se conhece efetivamente de que reforma nós estamos falando. Quanto mais consciência se toma do problema da Previdência, menos se sabe sobre que solução será encaminhada. No estado do Ceará, as preocupações não são menos gravosas. Ainda estamos sobressaltados, vivendo com medo, em razão dos últimos acontecimentos. Felizmente, o governador do estado, corretamente, tem tido o comando e a autoridade para controlar tudo que o crime organizado vinha e ainda continua fazendo, em menor proporção, felizmente, no estado do Ceará. O que se espera é que, passado esta fase, nós tenhamos dias mais seguros, ou pelo menos menos violentos, para que possamos ir e vir. Estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para discutirmos questões de desigualdades regionais, governo federal, reforma da Previdência, insegurança no Estado e no Brasil também, estamos iniciando mais uma edição do Observatório, hoje com as participações dos nossos debatedores e colaboradores. O professor Roberto Martins Rodrigues, que comparece para nossa alegria e satisfação, para com a sua inteligência nos ajudar a refletir sobre esses aspectos. O professor, economista, ex-deputado federal constituinte de longo e substantivo trabalho em favor do Nordeste, Firmo de Castro, que nos dá o prazer de, a partir de hoje, integrar nossa equipe, passar a colaborar eventualmente com as discussões que vamos colocar em pauta aqui. E o já bastante conhecido aqui da nossa equipe, o professor, escritor Djalma Pinto, uma das maiores referências no direito no Brasil e no Nordeste. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Firmo de Castro, Roberto Martins Rodrigues e Djalma Pinto, e vamos rapidamente, só a opinião dos senhores, sobre a situação que nós estamos vivenciando no estado do Ceará nas últimas 2 semanas, a partir dos últimos acontecimentos, dessa onda de violência perpetrada pelo crime organizado e a posição, do meu ponto de vista, firme, enérgica, como tem que ser, do governador Camilo Santana em enfrentar esse problema para que, em definitivo, se tenha um controle sobre o sistema penitenciário do estado do Ceará, que já muito estava entregue completamente às tais facções cujos os títulos, os rótulos, eu me recuso aqui a citar para não promovê-las, e que nesse instante tenta o governador, ao lado do seu novo secretário de administração penitenciária, a combater.
E quero crer que, não obstante os transtornos, a apreensão que nos causa a todos, mas este é um problema que não pode mais ser postergado. E essa atitude nos parece que poderá nos favorecer, passado essa fase, com dias menos inseguros. Firmo de Castro, muito obrigado pela sua participação. Qual é a sua percepção como cearense para esse momento que nós estamos vivendo aqui no Ceará e, sobretudo, para as ações que estão sendo encaminhadas de enfrentamento desse problema? De início, eu gostaria de ressaltar a satisfação minha em participar do seu programa, junto com essas autoridades conhecidas, amigas do Dr. Roberto e do Dr. Djalma. Na verdade, a situação no Ceará não deixa de ser, de certo modo, uma amostragem do que, de uma maneira geral, atinge o país. De forma mais acentuada aqui, na medida em que o controle em São Paulo e o controle no Rio avançou. A coisa, nesse instante, acho que se encaminha para uma solução a partir dessa nova posição do governo com o apoio do governo federal. Eu apenas citaria uma certa frustração pelo fato de que esse tipo de ação que hoje se desenvolve não ocorreu anteriormente. Se nós tomarmos, por exemplo, a investida que o Estado fez nos presídios e o acervo de equipamentos ilegais fundamentais para o exercício do crime organizado, é algo que, na verdade, assusta. A que ponto o Estado permitiu chegarmos a essa situação? Com toda certeza, o governador não tinha conhecimento disso, como provavelmente as autoridades mais próximas dos presídios, menos próximas, por sinal. Então, eu acho que aconteceu e a solução deve estar a caminho. Essa exportação dos comandantes e, na verdade, possivelmente a neutralização de lideranças fora dos presídios, conhecidas certamente pela inteligência, isso vai ser fundamental para que a gente tenha uma situação mais tranquila. Até quando gravávamos o programa na última sexta-feira, haviam sido expedidos 40 mandados, possa se chamar, de transferências, né? O Poder Judiciário havia expedido 40 autorizações, essa aqui é a palavra, para a transferência dos chamados líderes das tais facções para os presídios de segurança máxima, sob a administração federal. Até quando gravávamos, 36 já haviam sido cumpridas das 40 expedidas, né? Porque a ideia é que não se deixe mais nenhum dos tais líderes no sistema prisional do Estado do Ceará, estadual. Vá todos para a federal, onde o regime é diferenciado. Né? Professor Djalma, qual é a sua percepção como um experiente homem da área do direito para esse problema que nós estamos aqui nesse instante a enfrentar? Olha, esse problema é consequência da falta de efetivo combate às organizações criminosas que se instalaram no Ceará já há algum tempo. Infelizmente, nós falhamos, temos que reconhecer, o Estado do Ceará faz tempo, são vários governos que não deram prioridade ao enfrentamento do crime organizado que estava com seus tentáculos tomando conta dos bairros nas periferias das nossas cidades, inclusive no interior. Qual é o grande problema? Nós temos que ter uma política de segurança pública que prestigie a competência, a dedicação e a seriedade de quem vai ser investido, daquela pessoa que vai ser investida nos cargos relevantes. Infelizmente, nós tivemos infiltrações políticas nessa área de segurança. Segurança não pode ficar vulnerável, não pode ter ingerência política. É uma área que precisa de ter competência, dedicação, retidão. O negócio de deputado está interferindo na nomeação de delegado para ocupantes de cargos relevantes na Secretaria de Segurança. Isso contribuiu para uma fragilidade, uma fragilização nesse enfrentamento da criminalidade. De fato, o Estado paralelo cresceu, as organizações criminosas
tomaram uma conduta audaciosa de desafiar a autoridade constituída e agora, infelizmente também nós não temos oposição no estado do Ceará, porque esse tema era para ter sido debatido há muito tempo, através de críticas construtivas, a sociedade se engajando para encontrar uma solução. E para agravar o quadro, nós tivemos, nesses últimos tempos na nossa República, exemplos degradantes de pessoas que estão investidas no poder político, envolvidas em todo tipo de criminalidade. Professor Roberto Martins Rodrigues, há um aspecto que me chama a atenção. Se não, vejamos. O atual governador, Camilo Santana, no governo, no seu primeiro governo, ele contratou, se não me falha a memória, 10 mil novos policiais militares e que já estão todos eles em atividade. Ele dobrou o número de agentes prisionais através dos concursos públicos que realizou. Equipamentos os mais vários. E o crime só cresceu, o que evidencia o que o Firmo de Castro e o Djalma anotaram muito bem, que foi a falha, a deficiência, muito provavelmente na gestão, ou por omissão, de não enfrentar o problema, ou pelo fato de não ter sido bem gerido, porque as ações e os investimentos existiram. Mas há um aspecto que me chama a atenção, que é com relação à responsabilidade do governo federal. Veja, os estados, os 27 unidades da federação, sequer têm o direito de legislar sobre essa questão da segurança pública. Vou dar um exemplo. O Ceará aprovou pela Assembleia Legislativa uma lei que obrigava que as companhias telefônicas instalassem os bloqueadores nas penitenciárias. Em razão dessa lei aprovada, um carro-bomba foi deixado na frente da Assembleia para perpetrar um atentado, felizmente não consumado, porque a inteligência detectou antes, desarmou o carro-bomba e evitou que poderia ter sido uma tragédia. Não se pode aqui imaginar. O Supremo Tribunal o que fez? Suspende os efeitos dessa lei porque diz que não é competência do Estado legislar sobre essas questões. Fronteiras, tráfico de arma e de droga, responsabilidade federal. Quer dizer, então fica o Estado, de um lado, sem poder, sob o ponto de vista legal, agir nesse aspecto, mas, do outro lado, cobrado para nos garantir a segurança, porque nós temos direito, afinal. Roberto, qual é a sua percepção, com a experiência que você tem, sobretudo como um jurista respeitado, que nós queremos ouvi-lo? O problema é muito complexo, porque ninguém se lembra da raiz primeira disso, que se chama educação. Educar para viver em comunidade, na coletividade. As pessoas estão vendo o enriquecimento rápido e ilícito de muita gente que as colunas sociais homenageiam todo dia. Então, isso desperta uma inveja e abre um clima favorável à disseminação do crime, que acaba se organizando, é até mais bem organizado do que o poder público, e age com a desenvoltura que nós estamos assistindo. Às vezes é uma questão mínima, que começa no mínimo, a questão do troco. A pessoa vai comprar um negócio e dispensa o negócio do troco. Então, esse exemplo, que é bobo, mas ele colabora para a gente entender o todo. Nós precisamos educar. A questão educacional é básica para formar o cidadão. E a gente não se preocupa com isso. Se preocupa com doutorado, com mestrado, com não sei o que mais, mas se preocupa com o básico, que é fazer a educação para a convivência social. Ou seja, que é assistir as crianças na sua tenra idade criança, não, para formar também, para a cidadania. O adulto também. Eu me lembro que era uma coisa maravilhosa a pessoa estudar na escola normal, aqui em Fortaleza, no liceu. Hoje, tanto uma instituição como outra não são citadas, nem são objeto de referência de nenhuma espécie, principalmente a religiosa. Então precisa valorizar o magistério, que não é valorizado,
precisa voltar a fazer programa de educação cívica. Eu me lembro que eu fui com 14 anos para o Rio de Janeiro, estudei num colégio de um trilionário mineiro, o Instituto Lafayette, e ele comparecia diariamente ao colégio e tinha uma vez por semana aula de tal moral e cívica, que era realmente moral e cívica. Hoje não tem mais isso. Bom, Arnaldo, só para completar essa observação muito lúcida aí do professor Roberto Martins Rodrigues, você disse, o governador contratou 10 mil, depois contratou 5 mil, comprou carros e uma frota, o estado do Ceará gastou mais de R$1 bilhão e a violência foi aumentar. Por quê? Porque realmente a força do direito, a força do aparato repressor do Estado não está na quantidade de homens que vão garantir a segurança de cada pessoa, está na capacidade de cada um assimilar a ideia de cumprir o direito espontaneamente, cumprir sua obrigação espontaneamente. Aonde foi que houve a falha? Aí o professor está trazendo bem. Nós abandonamos essa educação, principalmente na infância, na escola do ensino fundamental. Não qualificamos as pessoas para a convivência harmônica dentro da sociedade. E agora, nós estamos usando toda a força disponível do Estado e ainda assim essa força não está sendo capaz de conter esse impulso destrutivo daqueles que não foram educados para uma boa convivência. Firmo, Antes do professor Roberto. Achar, eu acho que o problema está na desigualdade social. Pois é isso que eu ia colocar para o Firmo exatamente analisar, até porque como economista que o é palavra balizada. Nós temos a tradição malsã, isso parece frase de efeito, mas não é. Isso é uma tradição da cultura brasileira, é que nós abandonamos as crianças e não cuidamos dos nossos velhos. A realidade está aí para mostrar, né? E obviamente que ninguém nasce criminoso, ninguém nasce bandido e tal. Agora, quando o Estado do Ceará, quando o Estado brasileiro falha com as políticas sociais que causam essa desigualdade que o Roberto muito bem lembrou, obviamente que torna esses setores marginalizados, esses setores desassistidos, mais vulneráveis, mais suscetíveis a serem cooptados pelo crime, porque o crime sempre vai existir, porque sempre existiu desde o início da humanidade. Não por acaso se cria o sistema penitenciário que se tem lá no século XVIII. Né? Qual é, Firmo, a tua percepção? O Estado enfrentar o crime é uma coisa, mas não chegar para assistir à população, me parece que é enxugar gelo, como a gente diz na expressão popular. Eu acho que a sua indagação nos leva a uma questão mais ampla. Qual seja, a crise de segurança no Ceará expôs de uma forma mais clara o que seria a fragilidade da nossa federação. O poder central do Estado no Brasil, ele se concentra exageradamente a nível federal. E isso faz com que não só na segurança os estados se tornem impotentes, sem falar nem nos municípios. Isso vale para qualquer ramo de atividade. Na educação, na saúde, há sempre uma predominância do que seria o poder que o governo central tem para cuidar dessas áreas. Você me permite, nós não temos realmente federação. Claro, pronto. Nós temos uma república que eu podia chamar Reino Unido. Pronto. O presidente da república é o rei dos entes. Ou o rei desunido. Desunido. Né? Você tem um indicador muito claro. Da Receita Pública Nacional, a União hoje detém praticamente 2/3, 70% dessa receita. Os 30% se distribuem entre estados e municípios. Então, é claro que toda essa questão, ela se dissemina, né? E essa falência da assistência social, de uma forma inteligente, etc., muitas vezes ela não decorre só de pouca inteligência, mas até de impossibilidade material de chegar lá. E é uma questão de longo prazo, com toda certeza. Essa e as outras desigualdades, é de longo prazo. A educação, como disse o professor Roberto, é fundamental, não tem outro caminho. Agora, você tem que agir de médio prazo, algumas coisas, para contemporizar
um pouco mais essas dificuldades, né? É. E nós estamos hoje presente a possivelmente até o agravamento dessas desigualdades. Basta só um dado que me preocupa muito. Todos os projetos de reforma tributária que estão tramitando hoje, inclusive já de acordo com as ideias que o novo governo tem anunciado, essa concentração federal deverá até aumentar. Com a criação do que seria um IVA nacional, em substituição aos ICMS dos estados, que é a única fonte própria de recursos que lhe daria autonomia política e operacional, vai trabalhar mais uma vez nessa linha da concentração. E esse será o tema que nós vamos abordar a partir do próximo bloco, as reformas tributárias, fiscal, né? Assim chamada, a reforma da Previdência, enfim, as primeiras ações do governo federal nesse instante. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para o assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos debatedores Djalma Pinto, o economista Firmo de Castro e o professor Roberto Martins Rodrigues. E eu vou começar com o Firmo, a partir do momento em que ele trouxe aqui, no final do primeiro bloco, a questão da concentração da renda, porque eu tinha abordado a falta de autonomia dos estados para legislar sobre determinadas matérias, e citei especificamente a questão da segurança pública, que em grande parte ela é toda gerida por uma legislação nacional, mas a cobrança vem para o estado e para o município, quer dizer, dos governadores, que é uma contradição muito grande. O estado tem o dever de garantir segurança ao cidadão e não tem os meios, e os meios, leia, nem os meios legais no marco jurídico da organização do Estado, que dirá os meios financeiros, né, que são também muito escassos. E nós, nesse instante, estamos assistindo, Firmo, o que eu chamo de, na nossa linguagem aqui no Ceará, de bate-cabeça. Ministro da Economia diz uma coisa, o diretor executivo de uma secretaria diz outra, o presidente vem mais tarde e diz tudo que os dois tinham dito. Nós assistimos a semana passada inteira desses desencontros, que é normal em início de governo, que as equipes, enquanto não têm ainda a definição da estratégia, da comunicação, aconteça esses desencontros, até pelo afã de mediatizar mais aquelas suas ações. Isso é normal, para mim, isso não vai nenhuma crítica, apenas uma correção de que é preciso se ter cuidado, porque pode confundir a opinião pública diante de matérias importantes, como, por exemplo, a reforma fiscal. E eu quero colocar exatamente para você essa discussão, porque se fala em muitas ideias. Uma delas, por exemplo, é dessa unificação dos impostos. Já se fala agora na desoneração geral da folha de pagamento como forma de gerar mais emprego, ou seja, o trabalhador passaria a custar menos para que os empresários se animassem em contratar mais para vencer esse déficit aí de 14 milhões de desempregados. Como um experiente
economista que o é, com todas as funções que já exerceu como ex-constituinte, qual é a tua percepção sobre o que você tem ouvido e lido nesse instante? Porque eu lembro ter lido algumas comunicações suas com a CNI, com a Confederação Nacional da Indústria, que lhe ouve semanalmente a partir das resoluções que eles tomam lá. Eu queria que você fizesse para nós aqui, para o nosso assinante, qual é a sua percepção? Primeiramente, não há nenhuma dúvida de que preocupa e até surpreende essa discussão divergente de liderança do governo federal, que são, às vezes, discussões de caráter intestino. Elas teriam que ser processadas dentro do governo até que se transformassem em decisões efetivas para ser levada ao público. Não me parece que seja proveitoso para o governo estar discutindo em caráter geral e de forma pública questões que não definiu ainda. Então, isso é um ponto importante. O que, na verdade, preocupa a mim, particularmente, é o seguinte. Acho que esse novo governo tem duas grandes âncoras. A âncora da segurança, da justiça e combate à corrupção na mão do Moro, que é praticamente quase a unidade nacional. Existe uma âncora forte que protege política e institucionalmente o governo, que é a âncora composta pelos militares, que apresentam como subsídio importantíssimo o domínio da Amazônia, que até então estava sendo conduzido por, vamos dizer, leigos. E eu até digo que, do ponto de vista regional, a Amazônia pode esperar o melhor, porque a expertise, o conhecimento efetivo da Amazônia está na mão dos militares que fizeram as suas vidas todas relacionadas com essa questão, ora por questão de segurança ou por outras razões. Agora, a questão da economia é uma questão mais complicada, porque, primeiro, em economia, não existe propriamente o que é certo e o que é errado. Existem sempre alternativas. E você vê que a economia se faz de conflitos. Conflito entre o contribuinte e o Estado, entre o empregado e o empregador, entre o consumidor e o produtor, entre o sistema financeiro e o sistema produtivo. Então, todas e quaisquer medidas, ela traz vantagem e desvantagem para os litigantes. Então, se você adota um modelo, vamos dizer, mais liberal, que hoje, na verdade, no mundo não existe um modelo absoluto, num país como o Brasil, que vai além dos mercados do Sudeste, contempla a Amazônia, contempla o Nordeste, só para mencionar, esse modelo é um modelo que, por natureza, não alcança. Então, tem que se voltar para essas diferenças. Da mesma forma que você tem que imaginar que uma reforma tributária, naturalmente, vai exigir do Estado, no momento de crise, o que seria um discernimento importante, de simplificar tributariamente, é o número excessivo de tributos. Então, a gente está num contexto que eu, pelo menos particularmente, ainda preciso de mais informações para ver de que maneira que isso tudo vai ser equacionado. Eu não vi nenhuma sinalização ainda com relação à questão das desigualdades regionais. A partir do perfil das pessoas que integram a economia do atual governo, você é pessimista, você é otimista em relação a essa expectativa do modelo que vai ser levado ao Congresso para discussão e votação? Eu vou dar só um exemplo concreto, que pelo menos força a minha preocupação. Eu não identifico assim um interlocutor especializado à altura de equacionar, por exemplo, a questão da integração nacional, do desenvolvimento da desigualdade. Não consigo. E vou dar um exemplo. O Congresso, no apagar das luzes, aprovou a prorrogação dos incentivos fiscais da Sudene, que vem desde a história da Sudene, da história dos anos 60 para cá. Aprovou. O presidente Temer não teve a coragem ou o discernimento de sancionar.
de uma maneira absolutamente inexplicável. E jogou para as mãos do governo que estava se iniciando, que tinha até o dia 3 para sancionar ou vetar, esse problema. Para você ter ideia, ele, talvez levado pela questão de que o Nordeste merece uma atenção política especial, sancionou. Mas sancionou, vamos dizer, atrelado ao que seria um aumento do IOF, porque geraria, segundo quem assessorou o presidente, uma renúncia fiscal que afetaria o orçamento do governo. Vou detalhar nisso. Deixa eu colocar aqui o Djalma Pinto e o Roberto nessa discussão. Ô, Djalma, para você, nesse instante, a partir das informações que dispomos, que ainda, além de serem poucas, são desencontradas. Bom que se diga isso. Mas você é um homem experiente e tem aí, percorrendo o Brasil, fazendo palestras, inclusive certamente é abordado sobre essas questões. O que você tem recolhido indica que nós poderemos ter uma mudança efetiva para tirar o Brasil da situação que está hoje? Em primeiro lugar, realmente o governo precisa ter um discurso uniforme. Depois que tiver tudo acertado, que os detalhes estiverem totalmente consolidados, aí eu acho que devia ser publicizada a informação. Mas eu, particularmente, sou otimista em relação ao futuro do Brasil. Por quê? Porque eu percebo que existem pessoas de boa fé, que estão comprometidas com o interesse coletivo. Infelizmente, nós tivemos um país em que prevaleceu o patrimonialismo, e que os governantes tinham como interesse, sobretudo, a permanência no poder e a proteção dos seus interesses. Você veja que o Brasil, dos 6 presidentes que ocuparam o cargo, a chefia da nação, de 85 para cá, só um que não está denunciado ou indiciado, que é o ex-presidente Fernando Henrique, porque o procurador lá da época também não foi muito eficiente. Mas todos os outros, Collor, Sarney, Lula, Dilma, Temer, todos estão indiciados, significando dizer que o patrimonialismo prevalecia, que realmente a priorização do interesse coletivo não era uma marca na ação desses governantes, e isso repercute na própria violência. Como é possível que você vá estimular o cidadão a cumprir a lei se o primeiro mandatário, se aqueles que exercem o poder político em nome do povo estão praticando crimes, estão cometendo ações contra o patrimônio público, contra o interesse da sociedade? Então, me parece que realmente nós temos problemas na área tributária, na área da previdência, mas se houver espírito público dos representantes do povo, daqueles que têm o poder político, nós poderemos construir, formatar uma legislação que atenda a esses interesses para minimizar a desigualdade, que realmente é uma coisa muito gritante na nossa República, mas decorre, sobretudo, da falta de prioridade na escola, da educação, que é uma marca, infelizmente, da nossa República. Professor Roberto Martins Rodrigues, o Djalma traz aqui o aspecto ético, moral e, sobretudo, o compromisso público. A partir das pessoas que foram escolhidas e que estão à frente aí dos 22 ministérios e das várias secretarias e das estatais importantes que nós temos, como os bancos públicos, por exemplo, são homens chamada-se da Escola de Chicago, criou-se esse rótulo, porque a maioria deles formou nas universidades americanas em Chicago, propriamente dito, portanto, um pensamento mais ou menos coeso sobre a visão liberal da economia brasileira, mas o Djalma foi uma interrogação. Se tiverem espírito público, se tiverem, para você, qual é a tua perspectiva? O discurso que está sendo colocado aí. Bom, eu não entendo nem da minha economia. A valida do país. Mas você disse que é jurista, porque paga juros. Não, mas eu jurista porque eu pago muito juro dos meus empréstimos. Arnaldo, eu não acredito, não sou otimista. Também não sou pessimista, eu apenas sou realista. Eu acho que nós não temos um governo, apesar de eleito, não estou discutindo a legitimidade, que foi eleito, tudo bem. Mas eu não acredito em governo, seja este ou outro qualquer, que sempre presenteie, que sempre estimule mais aquele que detém o poder econômico do que aqueles que precisam.
Eu não vejo, tirando o Getúlio Vargas. Mas o discurso que ele está fazendo é exatamente o contrário. O quê? O discurso que o atual governo, pelos seus membros, tem feito é de que este governo, é de que a economia disse Mas isso, não é a prática. disse isso publicamente, que os vê. bancos estatais têm que se voltar para o pequeno. Disse isso, inclusive, para o Sim. presidente do BNDES, que sempre tratou somente com a JBS da vida. O discurso pode levar ele para a Academia Brasileira de Letras, mas a prática, eu que trabalhei na área de governo muitos anos, como o Djalma, filho, a gente sabe que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu quero ver na prática o tratamento igualitário em relação, por exemplo, ao Nordeste, que é uma região assolada por um clima complicado, né? Negócio de seca. Então, eu não sou otimista. Realmente não sou. Eu, particularmente, ainda aguardo qual seria a conformação do plano econômico. Não só através do que seria o projeto de reforma tributária e de previdência, mas através, vamos dizer, da prática liberal que a escola Paulo Guedes promete. E por quê? Porque o liberalismo, na verdade, o puro, eles devem ser os defensores, muitos, ele não comporta distorções e desvios muito claros que no Brasil a gente percebe e que eu duvido até que se possa ter um combate bastante eficaz. Quais sejam? Sistema financeiro. Na verdade, a construção do sistema financeiro, que é espoliador no Brasil, versus o sistema produtivo, ele não segue receita liberal, não. A receita liberal seria de intervir para fazer com que esse sistema financeiro seja mais justo e menos espoliador do setor produtivo. Segundo, o próprio setor produtivo, que se chama até dos campeões nacionais, ele é um setor produtivo com o braço do Estado ao lado. Então, o liberalismo eu não diria não nem permite braço, eu isso. diria colo. O liberalismo não permite também isso. De que forma é que o plano vem aí para coibir? Vou dar só um exemplo. Nós tivemos mais recentemente, no governo Dilma, por exemplo, o que seria uma renúncia fiscal bilionária para a indústria automobilística. Pelo amor de Deus, há de se entender que não está na receita liberal você assistir uma indústria mundial Super protegida. Super protegida e que tenha problemas internos, naturalmente isso é previsto pelos mercados. Não pode o governo corrigir, vamos dizer, deixar de corrigir essas distorções. Então eu prefiro aguardar qual é a receita liberal, porque ao lado disso aí vem o combate às desigualdades. Eu vou fazer o nosso mais um intervalo, que a produção já me informa que a gente tem que encerrar esse bloco. E no terceiro bloco, eu quero colocar exatamente isso, o desenvolvimento regional, a partir do Nordeste, né? Porque há uma expectativa muito grande em relação a que política de desenvolvimento regional teremos para o Nordeste, para o Amazonas, enfim, para o Centro-Oeste, mas notadamente esses dois, Norte e Nordeste, que são as duas regiões, digamos assim, mais pobres da Federação, e há uma expectativa muito grande sobre isso, levando-se em conta que isso depende de reforma e aprovação pelo Congresso Nacional. E nós temos na Câmara dos Deputados, dos 513 que a compõem, 249 novos, que nunca exerceram mandato na Câmara Federal. Até foram prefeitos, alguns nas suas cidades, vereadores, mas estão chegando pela primeira vez na Câmara Federal para se confrontar com os demais 269, para poder completar os 513, e que certamente têm opiniões bastante diferentes. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube
TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações compondo a nossa banca de debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, o economista Firmo de Castro, o advogado Djalma Pinto, e estamos discutindo, vamos colocar agora nesse bloco, a questão das desigualdades regionais a partir de uma perspectiva do novo governo, com base no que está sendo aí colocado, que será enviado ao Congresso Nacional. Recentemente, o filme falava ainda há pouco sobre a aprovação da prorrogação dos fundos constitucionais, que são determinantes para que se possa ter uma política que possa pensar minimamente em desenvolvimento regional, especialmente para as regiões Nordeste e Norte, que são aquelas regiões, digamos, são as primas pobres da Federação Brasileira. O atual governo, pelas palavras do próprio presidente, acena com políticas efetivas para vencer essas desigualdades regionais. E aí vem a reforma tributária e fiscal, tem a reforma da Previdência também, que tem impacto muito grande também nesse aspecto. E eu queria, lembrando, Firmo, que você, quando foi deputado constituinte, e para o jovem assinante, não sabe, o Firmo de Castro foi deputado constituinte, responsável, inclusive, pelos fundos constitucionais hoje estarem aí vigente, portanto, até agora, com todos os percalços. Escreveu, inclusive, uma série sobre o novo Nordeste, desenvolvimento regional, e por isso é a palavra balizada. Qual é, Firmo? Que política de desenvolvimento regional esse atual governo pensa em implementar? Você que tem, efetivamente, com canais diretos com a Confederação Nacional da Indústria, como consultor que você tem todas as informações com suas articulações políticas dentro do próprio Congresso Nacional. O que é que você vislumbra? Teremos, efetivamente, agora uma política de desenvolvimento regional ou não? Até então não há nenhuma sinalização concreta de que a gente venha ter uma nova política de desenvolvimento regional. Se falou em programa de suprimento de água, de salinização, coisas assim, mas coisas pontuais, muito longe de representar o que seria uma intervenção objetiva. Agora, é preciso que a gente entenda, e isso talvez seja a grande mazela de 70 anos em que o Nordeste não passa de deter 50% da renda per capita brasileira, 70 anos, em meio a todos esses governos, políticas e não políticas. Que é o seguinte, é um problema que é do ponto de vista do Dr. Roberto e do Dr. Djalma, e sabe muito mais do que eu, é um problema, vamos dizer, de geopolítica ou de ciência política. Qual seja, o Nordeste, como qualquer outra região brasileira, não representa uma instância de poder. É, portanto, do ponto de vista político-institucional, uma abstração. O poder se exerce através da união dos estados e dos municípios, do ponto de vista da organização. Você querer transportar isso para uma região e fazer como uma área que mereça um tratamento específico, na verdade, é você tentar juntar tomates numa feira. Você só detém mais força quando ou a União delega
ou quando os estados se aglomeram em torno do que seria dessa área. Os momentos mais importantes foram os momentos em que houve uma das duas coisas. E hoje não continua havendo. A globalização, ao contrário, colocou na agenda questões internacionais e outras e nos deixou cada vez mais distantes de soluções puramente regionais. Então, é uma complicação até porque os governos trabalham por conta própria, os governos regionais. Bahia, por exemplo, provavelmente tem um comportamento muito mais voltado para a parte mais desenvolvida do país do que para a parte do Nordeste, e por aí vai. Não há mais unidade, não há coisa alguma. Então é difícil essa, vamos dizer, a regimentação regional para dar consistência política, para buscar um plano. Então temos que esperar que o governo venha com alguma proposta e parece uma coisa que pode ficar distante, se professar de fato a doutrina liberal do Paulo Guedes. Porque uma coisa também é preciso que a gente entenda. Os manuais de economia, os livros todos, eles não trazem nada de desenvolvimento regional, porque a história que levou à teorização não é uma história contada com desenvolvimento regional. Então eles não têm capítulos. Pode estar em Harvard, pode estar em Chicago, dificilmente você vai ter um grande economista especializado em desenvolvimento regional, até porque desenvolvimento regional é uma questão muito local, que a natureza é quem comanda. E, por outro lado, a experiência prática desenvolvida no Sudeste, por exemplo, do Paulo Guedes, ligada ao sistema financeiro, é uma experiência que o coloca muito dentro das linhas do manual, dos manuais, porque é o mercado mais desenvolvido, mais próximo das leis de mercado. Então, distancia esse pessoal da questão regional. Professor Roberto, pelo que o doutor Firmo de Castro acaba de colocar, ainda que de forma aligeirada, estamos diante da possibilidade concreta de continuarmos de pires na mão, como dizemos aqui. Porque a federação continua centralizada, portanto, a unificação dos tributos é algo que, segundo o Firmo de Castro, pode levar a uma concentração ainda maior do que as hoje existente, e nós não temos uma representação política, que foi isso que o Firmo disse, regional. Então, porque os interesses acabam pulverizando e cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então, diante disso, nós vamos continuar de pires na mão, ou você, ao contrário, enxerga que há uma consciência já política suficientemente para que se possa pensar nessa representação que tanto faltou ao longo da história brasileira? Falar em consciência na política é complicado, né? Porque ou é uma coisa ou é outra. Eu não acredito que venha a haver um movimento unitário em favor das regiões mais pobres do país. O Sul, São Paulo principalmente, acha que sem ele o Brasil não existia. E isso vai continuar. Porque a nossa representação política, na verdade, está se enfraquecendo no passar do tempo. Nós já tivemos aqui uma tentativa de autonomização verdadeira, mas hoje não existe mais. A pessoa se elege e fica tratando de questiúnculas. Mas os estados não se unem para cobrar da União aquilo que realmente devia ser feito pela região mais pobre. Então eu não acredito em melhora de jeito. Então vamos continuar de pires na mão. Eu acho que vai ser pior. Ô, Djalma, para você... Se tiver pires para levar. Nós não podemos negar que houve, a partir dessas últimas eleições, o que se chama de renovação política. Renovação dos homens, pela quantidade de pessoas novas que exerceram, inclusive pessoas bem jovens, aqui no Nordeste, inclusive, né? Você, particularmente, com a experiência que você tem, você acha que nós estamos passando pelo processo de reorganização da política para que nós possamos ter também uma renovação de ideias para melhorar essa representatividade? Nós precisamos, na verdade, de uma verdadeira revolução de mentalidade.
compreender, em primeiro lugar, que o Estado é um instrumento para servir a sociedade e não para servir o interesse de quem está eventualmente exercendo o poder. Por que somos pobres? Primeiro, porque não conseguimos formar líderes, homens com visão de interesse público, do melhor para a coletividade. Vamos analisar aqui as lideranças do Nordeste. Renan Calheiros, 18 inquéritos e uma denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal. Jader Barbalho, na Amazônia, 6 processos que foram arquivados pela prescrição, porque ele teve 70 anos, atingiu 70 anos de idade. Então, infelizmente, nós não temos líderes, pela nossa história marcada pelo patrimonialismo, nós não temos líderes comprometidos com o melhor pela coletividade, para enfrentamento da desigualdade. Nós temos o quê? Por exemplo, ao longo do tempo, a Sudene favoreceu quem? Os empresários que tinham acesso àqueles que tinham a atenção do poder político. O pequeno, aquele empreendedor de pouca influência, sempre foi excluído do acesso à verba pública. Os bancos estatais, o ministro da Fazenda disse agora, bem pouco, favorecia quem? Grandes empresários. Então, o que nós precisamos? Mudar essa mentalidade. Aliás, ele usou uma frase de efeito que eu achei interessante colocar aqui. Ele disse que houve um conluio, uma associação entre o burocrata corrupto, o pirata privado e os pântanos da política. Ele usou essa expressão. É uma realidade que a Operação Lava Jato não pode desmentir. O que foi que aconteceu no Brasil? Nós não formamos uma classe política com a compreensão de que o poder é para servir a sociedade. Infelizmente, partido de direita, partido de esquerda, partido de centro, tiveram como característica... Você citou dois ícones, se me permite uma interrupção, o Jader Barbalho e o Renan Calheiros. O Renan Calheiros em plena atividade, o Jarbas já... Não, tá lá Tá, no ele tem Senado. mandato também do Senado, conseguiu dessa vez, mas assim, o Renan já disputa, inclusive, a presidência. Mas já foi pior. Já tivemos Sarney, já tivemos Antônio Carlos Magalhães, já tivemos Collor, já tivemos, quer dizer, pessoas em bem maior quantidade desse tipo que você colocou aí. Essa diminuição desse tipo de política atrasado que você, com muita propriedade, coloca, não é um indício de que as coisas começam a mudar? Realmente há um prenúncio de renovação, inclusive aqui no Ceará, esse senador Girão, um jovem bem intencionado, mas o que o Brasil precisa é se libertar desse uso pernicioso do poder para servir grupos, para servir interesses espúrios, como é o caso, por exemplo, qual é o critério para nomear-se o ministro das Minas e Energias, o senador Lobão? O político foi eleito, foi para fiscalizar, para produzir leis no parlamento. E não, agora vamos Mas esse é outro também que já está fora. Pois é, está fora, mas isso faz escola. Você, quando atua na gestão como governante de forma distorcida, você está criando uma linha de atuação que vai se perpetuar. O nosso problema, nós não tivemos, na nossa República, líderes comprometidos com o bem comum, comprometidos em passarem exemplos para gerações. Por isso é que você tem nada menos do que 260 deputados ou senadores indiciados. E o Brasil corre ainda o risco de ter um presidente do Senado que esteja com denúncia recebida réu no Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto, um país com esse perfil que tolera essa situação de um presidente do Congresso ser um indiciado por 18 crimes ou com denúncia recebida, você acha que um país desse vai se preocupar com desigualdade regional ou vai se preocupar com a perpetuação desse fisiologismo que é tão nocivo à nação? Firmo, países dependentes, como é o nosso caso, por desenvolvimento tardio, por uma má representação política que o Djalma acabou com muita propriedade a descrever, são países que, portanto, precisam de capital externo, sobretudo em economia global, dentro desse novo marco da economia no mundo, para poder financiar o seu desenvolvimento. Mas esse capital, ele só aporta quando, primeiro,
a segurança jurídica. Esse é um problema no Brasil. A insegurança ainda existe. A democracia, não obstante ter dado sinais de vitalidade com os 2 últimos impeachment, né? Mas ela é sempre vulnerável a essas crises que nós acabamos de vivenciar. O país não tem uma infraestrutura de estrada, por exemplo, de ferrovia, que seja também atrativo para esses investimentos. E só para citar aqui 3 ou 4 problemas. Agora, depois do dia 20, haverá mais uma reunião em Davos, na Suíça, que é aquele encontro, aquele Fórum Econômico Mundial. Pela primeira vez, a comitiva do Brasil será acompanhada do ministro Sérgio Moro, que vai falar lá dos 2 eixos, que é o combate à corrupção e a questão do combate à violência no Brasil, que nunca houve isso. Sempre é o presidente, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Economia. Agora tem mais o Moro lá que vai, digamos, tentar vender essa nova imagem do Brasil. Você acha que isso é um indício para que se possa atrair efetivamente esses investimentos que nós tanto necessitamos para o financiamento desse nosso déficit que nós temos aqui, não esquecendo que ainda estamos na dependência da reforma da Previdência, que é a âncora para o ponto de partida de qualquer coisa. Devagar com a louça. Há uma questão fundamental, é que o atraso é autofágico. E é questão de longo prazo. Não adianta imaginar milagres. Milagre existe na mídia encomendada. Então, você vê, o primeiro problema é resolver os nossos problemas e, na medida que a gente vai resolvendo, a gente vai se credenciando à cooperação internacional, aos negócios internacionais. Até porque esses negócios não dependem só do Brasil, depende do ambiente externo. Na hora que o governo Trump adota uma política, a hora que aumenta o juro nos Estados Unidos, os fluxos de recursos diminuem para o Brasil, como diminui para outras partes do mundo. Então não dá para imaginar que você vai encontrar soluções por esse caminho preponderantemente. É claro que você tem que investir nisso. Agora veja, a nossa organização da sociedade, sob o ponto de vista, eu insisto, da ciência política, ela é perversa. Ela dificulta tudo. Vou dar só um exemplo. Os estados hoje, todos são altamente devedores, inclusive da União. Não tem recursos para a segurança e deve à União os absurdos. Os estados, que são entes... Estamos falando de estados grandes, hein? Rio Pois Grande é. do Sul, Rio de Janeiro. É. Ainda tem mais o seguinte, você pega os estados estão submetidos hoje, imagina, o Estado é o ente, União, Estado e município, não tem outro ente federativo. O que é que acontece? Se institui aí de uma maneira absolutamente irracional o CONFAS, um órgão administrativo de representantes do segundo escalão para poder dizer o que é que os estados podem fazer no exercício de sua autonomia tributária, no caso do ICMS. Batizaram o que os estados fizeram do Nordeste mais rapidamente do que os outros, de guerra fiscal. E em nome da guerra fiscal, retiraram e estão retirando a autonomia que o Estado tem. O Estado tem seu ICMS, ele gasta o seu ICMS como ele quiser. Isso não é uma organização sadia. Então, eu acredito que você pode ter benefícios internacionais importantes, mas antes você tem que arrumar a casa. E arrumar a casa, eu acho que passa pela reorganização federativa. Aliás, a propósito do que você acabou de falar, o desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento que o Estado do Ceará atingiu, que é um dos poucos superavitários ainda na federação, porque esse ajuste fiscal foi feito lá atrás, e aí, diga-se de passagem, vamos fazer aqui um corte temporal, como dizemos na sociologia, isso começa com o governo Tasso Gereissati em 1986 e foi sequenciado pelos governos todos subsequentes, ou seja, é o chamado dever de casa. Parte desse estágio de desenvolvimento que nós nos encontramos hoje, que ainda é muito baixo, mas só em estarmos fiscalmente, quer dizer, sadios, saneados, começa com essa política de incentivos que foi aprimorando ao longo do tempo e se foi atraindo
esses investimentos e gerando essa economia. Arnaldo, aí é que eu acho que os partidos eles devem ter esse compromisso de qualificar os seus quadros, os seus filiados, para o exercício de uma governança com eficiência, como exige a Constituição. Então, qual é o segredo? O Ceará realmente equilibrou as suas finanças. Por isso que não está passando o vexame que Minas, Rio Grande do Sul e outros estados maiores estão suportando. Goiás, o Ronaldo Caiado se elegeu, o senador Ronaldo Caiado se elegeu agora governador do Goiás, diz que a saúde deve quase 1 bilhão e não tem remédio nem para o hospital infantil. E não está pagando a dívida pública para com a União. Está tendo que recorrer à Justiça para poder suspender esse pagamento e também sentar com a equipe econômica do governo para poder ver uma negociação possível. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Agradecendo desde já aqui ao economista Firmo de Castro, ao jurista que não é porque paga juro, Roberto Martins Rodrigues, nosso doutor, jurisconsulto, o igualmente jurista Djalma Pinto e, em especial, a você, assinante, com um convite para um próximo observatório, sempre buscando observar temas que sejam do interesse do Ceará e do Brasil. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.